Um gato encontrou um bebê abandonado entre os trilhos e o que o animal fez em seguida deixou todos maravilhados. Quer saber o que esse gato fez para a criança? Então continue comigo que o Super Curioso vai te contar essa história incrível. Pedro vivia em uma pequena zona rural na região sudeste do Brasil. Ele havia crescido lá e amava sua casa e bela floresta tropical que a cercava. Durante toda a sua infância, Pedro adorava explorar as matas, sempre descobrindo coisas novas e incríveis escondidas nelas. Uma dessas coisas era uma antiga linha de trem que cortava uma parte da floresta. A linha em si estava desativada e os trilhos estavam cobertos de vegetação. Então Pedro gostava de visitar regularmente os trilhos para caminhar por eles. Um dia, Pedro decidiu que queria revisitar os trilhos abandonados, pois era um lindo dia ensolarado, perfeito para uma longa caminhada na floresta. Ele preparou um lanche e partiu para a mata, pronto para se perder na natureza. Mal sabia ele que esse dia mudaria sua vida para sempre. E o que era? Bom, você vai descobrir já já. O gato. Conforme Pedro caminhava pelos trilhos do trem, ele observava e apreciava a paisagem tranquila ao seu redor. Mas então, algo incomum aconteceu. Ele viu uma sombra passar rapidamente entre as árvores. Preocupado que pudesse ser uma onça ou outro tipo de predador, Pedro parou imediatamente e começou a prestar mais atenção nas árvores ao seu redor. A sombra apareceu novamente, mas era muito pequena. Definitivamente pequena demais para ser um animal selvagem e perigoso. Pensando que poderia ser um coati pelo formato da cauda, decidiu continuar caminhando. Ele seguiu apenas um pouco mais adiante nos trilhos quando notou algo muito estranho. Parecia que a sombra o estava seguindo, mas mantendo certa distância. E podemos concordar que isso é no mínimo um pouco assustador, né? Bom, curioso para saber que criatura estranha era aquela, Pedro decidiu parar e ver se conseguia se aproximar. No início, ele simplesmente tentou chamar o animal com uma voz suave para ver se ele respondia. A criatura parou, mas permaneceu dentro da linha das árvores, avançando alguns passos, até que Pedro conseguiu distinguir que tipo de animal estava seguindo. Era um gato, e pela aparência de seu pelo, emaranhado e desgrenhado, parecia abandonado. Sendo amante dos animais, Pedro não queria deixar o felino perdido na floresta sozinho. Ele sabia que havia predadores na mata que poderiam facilmente capturar e devorar o pequeno gato. O homem começou a se aproximar lentamente do felino assustado, o chamando para encorajá-lo a se aproximar dele. Mas quando estava a poucos metros de distância do gato, ele notou algo que o chocou. Pedro pôde perceber que o gato era uma fêmea, pois suas glândulas mamárias estavam inchadas, o que também significava que ela tinha uma ninhada de filhotes por perto. Surpreso com a descoberta, Pedro tentou se aproximar, mas no último momento, o felino de repente correu mais adiante pelos trilhos. No entanto, em vez de deixar Pedro para sempre, o gato parou e se virou, como se estivesse esperando que o homem a seguisse. Interessado no que a gata queria, Pedro começou a caminhar pelos trilhos na mesma direção em que a felina estava indo. A dupla caminhou por alguns minutos, até que Pedro de repente começou a ouvir algo estranho. Parecia o choro de um bebê, e ele estava se aproximando cada vez mais. Finalmente, Pedro se aproximou lentamente do animal, apenas para ver que ela se aconchegou com sua ninhada de 3 gatinhos e, surpreendentemente, um bebê. O homem ficou muito confuso e preocupado. Por que esse bebê estava na floresta? Quem o havia deixado lá? Por quanto tempo ele estava sozinho, sem ninguém além do gato e seus filhotes para cuidar dele? Enquanto esses pensamentos passavam pela sua mente, Pedro rapidamente correu na direção onde a gata estava deitada para examinar melhor a criança, mas ao tentar pegar o bebê, a gata começou a rosnar. Parecia que a felina tinha começado a cuidar do bebê como se fosse um de seus próprios filhotes. Sem saber o que fazer, Pedro recuou e simplesmente observou a incomum família. O homem sabia que precisava chegar até o bebê de alguma forma, pois ele não sobreviveria sozinho
Pedro por muito mais tempo, mas a gata-mãe não queria deixá-lo se aproximar. Foi nesse ponto em que o homem se lembrou da comida em sua mochila. A gata-mãe parecia bastante magra e uma vez que ela tinha que cuidar de 3 filhotes, certamente estaria com fome. Talvez ele pudesse ganhar sua confiança oferecendo comida. Pedro cuidadosamente tirou a mochila das costas para não assustar a cansada gata-mãe e pegou o sanduíche de frango que havia preparado para si mesmo. Instantaneamente, a gata-mãe ficou atenta ao ver e sentir o cheiro da comida. Pedro pegou um pedaço de frango do pão e se aproximou lentamente para ficar apenas a alguns metros de distância do animal. O homem a chamou suavemente, encorajando a gata a pegar a carne. Hesitante, a mãe gata se levantou, cheirou o pedaço de comida que era oferecido. Então, cautelosamente, ela pegou a carne da mão do homem e a engoliu de uma só vez. Com a comida toda acabada, a gatinha desgrenhada miou para Pedro e esfregou sua mão, como se pedisse mais. Pedro riu e deu mais frango para ela. Depois de mais algumas mordidas, os gatos pareciam ter se aproximado do homem e começaram a ronronar enquanto pediam carinho. Pedro alegremente atendeu aos pedidos e começou a acariciar os gatinhos. Família. Agora que a gata parecia confiar nele, Pedro decidiu tentar alcançar o bebê novamente. Dessa vez, a gata apenas observou enquanto Pedro pegava a criança nos braços. Assim que o homem segurou o bebê, a criança parou de chorar e olhou para ele. Agora que estava mais perto, Pedro pôde ver que o bebê era uma menininha e que não deveria ter mais do que algumas semanas de vida. Chocado pelo fato de que alguém pôde simplesmente abandonar um bebê tão indefeso, Pedro examinou a cabeça para se certificar de que ela estava bem. Felizmente, além de alguns arranhões e hematomas pequenos, o bebê parecia estar saudável. O homem se levantou e começou a voltar pelos trilhos quando ouviu um miado. Quando se virou para olhar, Pedro viu que a gata-mãe o observava. O homem então olhou para o animal e seus filhotes e sabia que não poderia deixá-los se virarem sozinhos também. Ele voltou em direção aos felinos e se abaixou para acariciar a gata novamente, tranquilizando-a de que ele iria ajudá-la e seus filhotes. E assim que todos os filhotes estavam seguros na mochila, Pedro chamou suavemente a gata adulta e começou a voltar para sua vila. A gata-mãe seguiu o homem que carregava seus bebês e assim que todos estavam de volta em segurança na vila, Pedro rapidamente colocou os filhotes e a gata em sua casa antes de levar o bebê para o hospital mais próximo. Chegando lá, o homem explicou ao médico o que havia acontecido e como ele encontrou o bebê graças ao gato. O médico ficou surpreso com a história, afinal, é uma história de se admirar, não é mesmo? Ele examinou a bebê antes de dizer a Pedro que ela parecia estar saudável, exceto por estar um pouco desidratada e com fome. Pedro ficou aliviado e perguntou ao médico o que aconteceria com a criança. O médico explicou que ela seria encaminhada para cuidados temporários, enquanto a polícia investigava para tentar encontrar sua mãe, mas se ninguém fosse encontrado, ela seria colocada para a adoção. Pedro agradeceu ao médico e pediu para ser contatado caso a criança fosse colocada para a adoção. Em seguida, ele levou os animais ao veterinário local para que também fossem examinados e garantir que todos estivessem saudáveis. Uma vez que receberam o aval, Pedro levou a gata-mãe, a quem decidiu chamar de Mystic, e seus filhotes de volta para casa. Alguns meses depois, Pedro recebeu uma ligação informando que nenhum parente da menina que ele encontrou havia se manifestado e que ela estava sendo colocada para adoção. O homem imediatamente se ofereceu para adotar a menina, que havia sido chamada de Ana, e depois de assinar toda a papelada legal, ele se tornou o orgulhoso pai de uma incrível menininha. E finalmente, a criança ficou com sua mãe adotiva, tanto quanto em comum. O que você achou dessa história? Confesso que fiquei surpreso em como o amor materno, tanto animal e humano, pode ser capaz de muitas coisas, inclusive cuidar de um bebê de outra espécie. E contando sobre a história dessa gata, me lembrei de um outro gatinho que estava ferido até que uma mulher se aproximou e descobriu algo chocante. Quer saber o que é? Então clique no link que está aparecendo aí na sua tela e te vejo lá!